Comunico aos colegas que se encontram presentes no plenário os alunos do curso de Direito Centro de Ensino Superior do Distrito Federal e uma associação de jovens empresários do Estado do Ceará. Sejam bem-vindos. Ministro Gilmar Mendes. Chamo as duas, né? Com sustentação oral, chamo duas ações diretas de constitucionalidade. A ação direta encontrada é 3289 e a 3290. A primeira, requerente ao Partido da Frente Liberal e requerido ao Presidente da República. E a segunda, requerente ao Partido da Social Democracia Brasileira e requerido ao Presidente da República. Palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, registro inicialmente que o presente relatório é comum às ações diretas de inconstitucionalidade 3289 e 3290, ajuizadas, respectivamente, pelo Partido da Frente Liberal e pelo Partido da Social Democracia Brasileira. Referidas ações impugnam a medida provisória número 207, de 13 de agosto de 2004, que altera disposições das leis 10.683, de 28 de maio de 2003, e Lei 9.650, de 27 de maio de 1998. Os dispositivos impugnados possuem o seguinte teor. Artigo 1º. Os artigos 8º e 25 da Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Parágrafo 1º. Pelos ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da Assistência Social, do Trabalho e Emprego, do Meio Ambiente, das Relações Exteriores e presidente do Banco Central do Brasil. Artigo 25. São ministros de Estado os titulares dos ministérios, o chefe da Casa Civil, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o chefe da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o chefe da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais da Presidência da República, o Advogado-Geral da União, o Ministro de Estado do Controle e Transparência e o presidente do Banco Central do Brasil. Artigo 2º. O cargo de natureza especial do presidente do Banco Central do Brasil fica transformado em cargo de ministro de Estado. Artigo 3º. O artigo 5º da Lei 9.650, de 27 de maio de 98, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 5º. Execução e supervisão das atividades de segurança institucional do Banco Central do Brasil, relacionadas com a guarda e a movimentação de valores, especialmente no que se refere aos serviços do meio circulante e à proteção de autoridades. Parágrafo único. No exercício das atribuições de que trata o inciso 8º deste artigo, os servidores ficam autorizados a conduzir veículos e a portar armas de fogo em todo o território nacional, observadas a necessária habilitação técnica e no que couber a disciplina estabelecida na Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Artigo 3º. O exercício das atividades referidas no artigo 5º, inciso 8º da Lei 9.650, de 98, com a redação dada por esta medida provisória, não obsta a execução indireta das tarefas mediante contrato na forma da legislação específica de regência. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação. Na ação direta ajuizada pelo Partido da Frente Liberal, os argumentos são, em síntese, os seguintes. Inconstitucionalidade do afastamento da subordinação do Banco Central à orientação, coordenação e supervisão do Ministério da Fazenda. Ofensa ao artigo 192 da Constituição por ter a medida provisória invadido o campo reservado à lei complementar. Ofensa à vedação constante da linha B do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição. Nas palavras do requerente, se é vedada a edição da medida provisória sobre direito processual civil e penal, não há como julgar, conforme a lei maior, medida que tem o claro objetivo de alterar o regime de competência para processar e julgar o presidente do Banco Central. Nesse ponto, diz o requerente, dever-se adotar a interpretação conforme a Constituição para afastar eventual conotação processual à medida provisória. A ausência de relevância e urgência da medida provisória. Na inicial da ADI, ajuizada pelo PSDB, 3.290, alega-se ofensa ao artigo 62 da Constituição, tendo em vista a ausência dos pressupostos de relevância e urgência para a edição do ato impugnado. Ofensa ao disposto no artigo 52, 3d e do artigo 84.1 e 14, todos da Constituição. Nesse ponto, impugna-se especialmente a equiparação entre o presidente do Banco Central e os ministros de Estado, contida no artigo 2º. O requerente enfatiza o potencial ofensa ao princípio da separação dos poderes. Isto porque a medida provisória estaria permitindo a nomeação do presidente do Banco Central sem a prévia aprovação do Senado, que anularia a competência do Senado Federal, prevista no artigo 52, 3d da Constituição.
Aponta ainda o caráter esdrúxulo da situação gerada pela medida provisória, tendo em vista que o presidente do Banco Central, a autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, passaria a possuir as mesmas prerrogativas constitucionais de seu superior hierárquico, o ministro de Estado da Fazenda. Ofensa ao artigo 192 da Constituição, pois, segundo o requerente, por integrar o sistema financeiro nacional, toda e qualquer modificação na estrutura, organização, funcionamento e atribuições do Banco Central deve ser feita por meio de lei complementar, vedado pela própria Constituição Federal o manejo de medida provisória com tal finalidade. Foi postulada a concessão de cautelar. Em despacho de 18 de 8 de 2004, adotei o rito do artigo 12 da Lei 9868. Foram prestadas as informações presidenciais na ADIM 3289 e na ADIM 3290, as quais sustentam que a medida provisória não padeceria de quaisquer dos vícios de inconstitucionalidade alegados pelo requerente. Após, manifestou-se o advogado-geral da União, que sustenta a constitucionalidade das normas impugnadas e a improcedência da ação direta. O parecer do Procurador-Geral da República assevera a inconstitucionalidade das normas impugnadas e a procedência da ação direta. Posteriormente, o PFL procedeu ao aditamento inicial, tendo em vista a conversão da medida provisória na Lei 11.036 de 2004. Registro que a Lei de Conversão inseriu o parágrafo único no artigo 2º da medida provisória para determinar que a competência especial por prerrogativa de função estende-se também aos atos administrativos praticados pelos ex-ocupantes do cargo de presidente do Banco Central do Brasil no exercício da função pública. Por fim, o PFL veio aos autos para suscitar vício formal na tramitação da medida provisória, qual seja o desrespeito à regra do artigo 69, parágrafo 9º da Constituição, tendo em vista a ausência de discussão no âmbito da comissão mista. É o relatório, senhor presidente. Pelo requerente, Partido da Frente Liberal, falará a doutora Admar Gonzaga Neto. Senhor presidente, senhora ministra, Helen Grace, senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores, falo inicialmente do ensinamento doutrinário do ilustre ministro Eros Grau, que sempre salienta, com muita propriedade, sua excelência, que o direito não se aplica aos fatos, mas que o direito é fato. Talvez não nesta mesma linha, nesta literalidade, mas é isto que Sua Excelência costuma sempre dizer. Portanto, esta Suprema Corte de Justiça não pode, a nosso ver, analisar esta questão alheia aos fatos e circunstâncias que contornam a medida provisória, a edição da medida provisória 207 e depois a sua conversão na Lei 11.36, conforme já relatado pelo ministro relator. Vejam, Vossas Excelências, a justificativa contida na exposição de motivos para a edição da medida provisória. Está lá. Relevância das matérias que integram a pauta de decisões do presidente do Banco Central, cujas atribuições compreendem, dentre outras medidas de notória complexidade, a formulação da política monetária do país e a intervenção no sistema financeiro nacional. Na forma da legislação de regência, sugere a necessidade de conferir-lhe a condição de ministro de Estado. Com a devida vênia, o Banco Central e seu presidente sempre exerceram as mesmíssimas funções. Muito tempo mesmo, Excelências, há mais de 40 anos, desde que o Banco Central se tornou autarquia por força da edição da Lei 4595 de 1964. Mesmo no período do atual governo, Excelências, antes da medida provisória. Nunca se falou, desde então, e até mesmo nos primeiros meses do primeiro ano do governo, do atual governo, qualquer incidente, qualquer prejuízo ao país, por conta de não ser o senhor presidente do Banco Central, ministro de Estado. O que realmente, Excelências, motivou a edição da medida? Como todos os noticiosos
do país deram conta. Capa das revistas mais importantes do país. Foram as denúncias veiculadas contra o atual presidente do Banco Central. Inclusive, excelências, recentemente, o ilustre Procurador-Geral da República pediu a abertura de inquérito justamente por conta desses fatos. Natural que Sua Excelência deverá se defender, é um direito que lhe cabe. Ora, ninguém aqui, nenhum de nós aqui, nesta corte, é ingênuo. Que, para saber que a medida provisória 207 foi produzida para conferir prerrogativa de foro ao atual presidente do Banco Central e turbar, pior, a atuação do Ministério Público na condução da investigação dos fatos. Medida provisória, então, personalizada. Medida sob medida. Viola, assim, claramente, excelências, o princípio da moralidade e, sobretudo, da impessoalidade que deve gerar a administração pública, reger a administração pública. Princípios esses que também se aplicam à legislação administrativa, à legislação para a administração pública. E o princípio da impessoalidade veda sobre a organização da administração pública critérios de pessoalidade e de simpatia para privilegiar ou, quanto mais, para prejudicar alguém. Então, a finalidade objetiva da MP, excelências, é, sim, de índole processual. Evidente, claríssimo, que não foi o objetivo da MP alterar a organização da administração federal. Foi simplesmente modificar os ritos processuais para se conceder a prerrogativa de foro que falei. Logo, tratou por instrumento impróprio medida provisória, vedado a matéria, a medida provisória tratar da lei processual segundo a Constituição Federal. Poderia alguém dizer, então, o texto da MP não contém norma de processual estrito sensu. De fato, não há. Utilizou-se da MP, mediante norma sob o rótulo para o direito administrativo, para alterar a legislação processual. Trata-se, então, de claro desvio de poder legislativo. Demais disso, excelências, o Banco Central é, desde a edição da medida da Constituição Federal de 88, a organização do Banco Central, é matéria do Sistema Financeiro Nacional, reservada à lei complementar. Artigo 192 da Constituição. O texto original da Constituição Federal era expresso no inciso 4º do artigo 192. A organização do Banco Central era matéria de Sistema Financeiro Nacional. Após a emenda 40, continua a ser matéria de lei complementar e apenas a revogação dos incisos continua, sim, a incluir a matéria de organização do Banco Central. Não exclui disso que a matéria de organização do Banco Central seja matéria do Sistema Financeiro Nacional. No presente caso, excelências, a modificação foi de vulto. Passou o presidente da autarquia a exercer cargo de ministro de Estado, isto é, com a mesma autoridade dos demais ministros. Então, um caso assim excepcional, porque é a única autarquia em que seu presidente é ministro de Estado, não respondendo, portanto, aos outros ministros. Mudou-se radicalmente a organização do Banco Central, tratou-se, portanto, de matéria do Sistema Financeiro Nacional reservada à lei. Com relação à urgência e relevância, excelências, como já foi dito, o Banco Central é a autarquia há mais de 40 anos. Nunca houve incidente ou motivação para a edição de medida provisória que tivesse essa finalidade de dar a prerrogativa de ministro de Estado à presidente do Banco Central.
Portanto, com essas considerações breves, entende o PFL que seja medida de justiça o provimento da ação direta de constitucionalidade. Muito obrigado. Pela Advocacia Geral, passa a palavra ao doutor Álvaro Augusto Ribeiro Costa. Senhor presidente, senhora ministra Ellen Grace, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. De certa forma, bastaria o resumo da sustentação aqui feita para que se já verificasse a fragilidade da argumentação que sustenta essas duas ações. Fatos, intenções, etc. Mas o de que se cuida perante a Suprema Corte é o controle da constitucionalidade, dos seus limites, dos seus parâmetros, das suas questões fundamentais. E, sob esses aspectos, parece evidente a inconsistência ou a insuficiência das alegações que foram aqui trazidas. Vejamos de logo no que diz respeito ao ponto do questionamento da relevância e da urgência. Aqui desconhecem os autores, em primeiro lugar, a reiterada jurisprudência dessa Casa. Apenas para exemplificar, nesta linha, dois arestos. Um deles, da relatoria do ministro Sidney Sanches, em cuja ementa se extrai o tópico, que é modelar e linha de sequência desta Casa, afirmando ser pacífica a jurisprudência da Corte, no sentido de lhe descaber o exame da relevância e da urgência como requisitos da medida provisória, quando dependam de avaliação subjetiva. Este é um aspecto, é claro, que não se sustentaria a absoluta impossibilidade do Supremo Tribunal examinar o excesso de poder ou outros desvios. Mas não é o caso. O segundo parâmetro da jurisprudência, para exemplificar ainda, da lavra do ministro Ilmar Galvão, afirma, essa é da 2150, os requisitos de relevância e urgência para a edição da medida provisória são de apreciação discricionária do chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não bastasse isso, a exposição de motivos, por si só, traz a demonstração da relevância e da urgência. Destaco apenas alguns aspectos, literalmente. Ali se ressalta que, no contexto da globalização da economia, com a participação cada vez mais efetiva da autoridade monetária do país no cenário nacional e internacional, o cargo de presidente do Banco Central assume, aí vai mostrando a relevância estratégica, a sensibilidade fundamental deste cargo, na sua visibilidade, na sua credibilidade, na normalidade do seu desempenho, de tal sorte que, dadas as características do mercado financeiro, do fluxo de capitais, as decisões são tomadas em segundos. E qualquer problema de ordem operacional ou mesmo de credibilidade institucional, parênteses, aqui se trata de fortalecimento institucional e não fortalecimento pessoal, fecha parênteses, qualquer dúvida, qualquer questionamento pode gerar, de uma hora para outra, os efeitos os mais diversos na própria execução da política macroeconômica e dos fluxos de câmbio e de capital. Mas esses dados estão todos nas informações, não vou precisar de destacá-los. Apenas não se pode esquecer, para o julgamento deste caso, que se trata de fortalecimento institucional da maior autoridade da nação. E é nesse contexto que deve e pode ser visto este problema. Mas se não fosse a exposição de motivos, se não fosse a jurisprudência dessa Casa, ninguém vai negar
que esse juízo é um juízo discricionário. Um juízo discricionário, em primeiro lugar, do presidente da República, e um juízo discricionário, numa via posterior, do Congresso Nacional. E estes dois juízos foram plenamente exercidos neste caso. O Congresso Nacional converteu a medida provisória e considerou satisfatórios os requisitos da urgência e da relevância. Portanto, são dois juízos discricionários que agora se quer substituir por um outro juízo, desta vez do Poder Judiciário. Parece que esta não é a melhor orientação para hipóteses dessa natureza. Vejamos outros aspectos dentro da argumentação trazida. O primeiro diz respeito à natureza jurídica do cargo de presidente do Banco Central. Aqui começa uma sucessão de equívocos dos autores. Trata-se de transformação de um cargo de natureza especial em cargo de ministro de Estado. Qual a natureza dessa norma? A natureza de ordem administrativa. Se contém dentro da esfera de poder do Executivo e do Presidente da República. Da esfera, portanto, do artigo 84(2) da Constituição Federal. Não se trata em nenhum momento de reorganizar ou de alterar o sistema financeiro ou o próprio Banco Central. Nada disso. No exercício da competência constitucional, trata-se de norma onde se insere a criação, a extinção, a alteração, a modificação de cargos. É norma típica de direito administrativo, norma típica da esfera do Executivo e do Presidente da República. Portanto, não há que se falar, de nenhuma maneira, em alteração do sistema financeiro nacional. Seria ir muito longe admitir que é uma regra que simplesmente, e este é o cerne do problema, transforma um cargo de natureza especial em um cargo de ministro, seria uma norma que estaria alterando ou modificando o sistema financeiro nacional. Também não se pode esquecer que o Supremo Tribunal Federal, a propósito, inclusive, da Lei 45/95 de 64, já disse que ela foi recepcionada como lei complementar, mas não em sua inteireza. Por exemplo, em matéria de pessoal, ela foi recebida como lei ordinária. Isso se deu na ADIM 449, da relatoria do ministro Carlos Veloso. Também essa Suprema Corte já se manifestou favoravelmente à criação de cargos por medida provisória. Exemplos basta lembrar a petição 1199, relator Sepúlveda Pertence, e a petição 3063, relator o ministro Carlos Brito. Daí não prosperar a alegação de que a modificação da natureza do cargo, a alteração da natureza do cargo de presidente do Banco Central seria uma norma afetando o sistema financeiro nacional. Aqui cabe, então, chamar a atenção para um outro equívoco. Seria, de certa forma, suposto que tivesse havido a transformação do Banco Central em ministério. Mais um ledo engano. Porque o que se trata aqui é apenas o fato de que a presidência de uma autarquia passou a ser exercida por um ministro de Estado. É novidade? É, não há dúvida. Mas isso não faz, de nenhuma maneira, transformar a autarquia em ministério. A autarquia era, a autarquia continuou a ser, com as mesmas competências. Também não tem sentido, dentro dessa mesma linha, e aí mais um equívoco, supor que se trataria, então, de um ministério submetido a outro. Nada disso. É um ministério ao lado dos outros ministérios. Se existe, eventualmente, conflito de competências entre um ministério e o outro, isso se dá no plano infraconstitucional, evidente. E não se pode, a partir da eventual possibilidade de derrogação parcial de normas infraconstitucionais, se concluir a existência de uma superposição de ministérios que de nenhuma maneira operou-se neste caso. Também, outro engano é supor que só seriam ministros aqueles que tivessem, sob a sua responsabilidade, um ministério
organicamente falando. Nada disso. Basta conferir o artigo 25, seu parágrafo único, da lei que organizou a Presidência da República, para que se veja que são ministros de Estado os titulares dos ministérios e os outros. Portanto, há titulares de ministérios e outros que são ministros e que não são titulares de ministérios. Por exemplo, o advogado-geral da União, o chefe da Casa Civil, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, etc. Não existe, portanto, correspondência entre ministério e ministro necessariamente. Um outro aspecto também de grande importância diz respeito ao papel do Senado na escolha, na aprovação de determinadas autoridades. Ora, supõe os autores que haveria um conflito entre o artigo 52, inciso 3, a linha D, da Constituição Federal, e o dispositivo do artigo 84.1. Ora, são dispositivos que se combinam, se ajustam, em plena harmonia na conjugação das vontades do Presidente da República e do Senado Federal. Isso não tem novidade no nosso sistema constitucional, porque a enumeração do exercício da competência do Senado, nesse caso, ela não é numerus clausus, ela não é taxativa. E, não sendo, podem outras autoridades, e por que não dizer um ministro de Estado, isso raciocinando em termos de sistema constitucional, podem ter a sua aprovação conjugada à sua nomeação por parte do Presidente da República. Isto é simples. É novidade? É novidade. Mas daí não decorre uma incompatibilidade lógica, sistemática, jurídica, entre dispositivos que podem ser harmonizados e realmente se harmonizam no plano constitucional. Outro tema para a conclusão da exposição diz respeito à criação do cargo de ministro e normas processuais. Ora, senhores ministros, aqui se trata de distinguir com toda clareza o nível normativo. A Constituição não diz quais são os ministros. A Constituição não cria, nem altera, nem extingue ministério. Isso é matéria infraconstitucional. O que a Constituição dispõe é sobre a prerrogativa de foro, quando estabelece as competências dos tribunais. Esse é o ponto. Não há, portanto, que se confundir a norma que tem repercussão, neste caso, tem repercussão quanto à prerrogativa de foro, com a norma que, observando o nível constitucional próprio, dispõe sobre a criação ou modificação de ministérios. Claro que no sistema jurídico, que não é estanque, as relações se fazem, as implicações também. Mas jamais se dizer que esta norma que altera o cargo de natureza especial para o cargo de ministro de Estado seja uma norma processual ou uma norma penal. Seria, mais uma vez, ir muito longe demais. Aliás, se assim não fosse, a rigor, nenhum ministro poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque nenhum ministro teve o seu cargo criado ou modificado pela Constituição. A falácia da argumentação se revela, portanto, aí com toda simplicidade. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, senhor relator, é o quanto basta, a nosso ver, para que se revele com toda simplicidade a improcedência das ações aqui propostas, pela constitucionalidade, pois, da medida provisória e da lei em que ela foi convertida. Senhor Procurador-Geral. Senhor presidente, senhora ministra, senhor ministro relator, senhores ministros, senhores advogados. O ilustre advogado-geral da União inicia sua sustentação nos rememorandos julgados da Lavra de Sidney Santos e Omar Galvão sobre a possibilidade do questionamento quando da existência de excesso de poder. Eu quero crer que o julgado que melhor se adequa à espécie presente, estes não se adequam,
está na lavra do eminente ministro Celso de Mello, na ADIM 2213, na medida cautelar em que aqui foi examinada, quando diz Sua Excelência, em 3 momentos, me parece extremamente importante. Os pressupostos da urgência e da relevância, embora conceitos jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, mesmo expondo-se inicialmente à avaliação discricionária do Presidente da República, estão sujeitos, ainda que excepcionalmente, ao controle do Poder Judiciário, porque compõem a própria estrutura constitucional que disciplina as medidas provisórias, qualificando-se como requisitos legitimadores e juridicamente condicionantes do exercício pelo chefe do Poder Executivo da competência normativa primária que lhe foi outorgada extraordinariamente pela Constituição da República. Aqui me parece agora o segundo passo, que é o que se adequa. A crescente apropriação institucional do poder de legislar por parte dos sucessivos presidentes da República tem despertado graves preocupações de ordem jurídica em razão do fato de a utilização excessiva das medidas provisórias causar profundas distorções que se projetam no plano das relações políticas entre os poderes executivo e legislativo. E finaliza com sabedoria, Sua Excelência. Cabe ao Poder Judiciário, no desempenho das funções que lhe são inerentes, impedir que o exercício compulsivo, repito, que o exercício compulsivo da competência extraordinária de editar medida provisória culmine por introduzir no processo constitucional brasileiro, em matéria legislativa, verdadeiro cesarismo governamental, provocando, assim, graves distorções no modelo político e gerando sérias disfunções comprometedoras da integridade do princípio constitucional da separação dos poderes. Quer me fazer crer que este julgado da lavra de Sua Excelência tem inteira adequação ao fato aqui sobre exame. A urgência, senhores ministros, senhora ministra, a relevância. O eminente advogado da autora nos diz que há 40 anos assim funciona o Banco Central, e funciona mesmo. Isto é fato inconteste. Então, que urgência foi essa para se modificar agora, dias após o 40º ano? Como? Como aquilatarmos desta urgência? Relevância. Diz o professor Clemerson Merlin Cleve, a relevância de que trata a Constituição não é apenas da matéria tratada, imaginássemos grande figura no plano econômico, também a situação ensejadora, estado de necessidade da medida provisória. E, senhores ministros, vejam que coisa interessantíssima, que fato eloquente. Como podemos detectar isso? Se esta lei que é alterada pela medida provisória, esta lei foi promulgada em 28 de maio de 2003, que reestruturou toda a administração pública. Por que o governo, se a lei foi promulgada em 28 de maio de 2003, a lei originária, que se pretende modificar, por que em 2003 não se sentiu essa necessidade? É a pergunta que deixo no ar. Por quê que em 2003 o governo não sentiu essa necessidade? O eminente advogado da União não aflorou esse tema. Na verdade, é fato notório que isto, efetivamente, surge fruto do trabalho do Ministério Público. Um trabalho difícil, um trabalho que não agrada a maioria das pessoas, ou não sei a maioria, só a minoria, não me importa isso, a quantidade, de investigar, de pleitear contra situações. Mas isso me parece ser a beleza da democracia brasileira, essa criação deste Ministério Público, que deve pautar-se, claro, por equilíbrio, por ponderação, que acho que nesse momento histórico do país, começamos a experimentar a nossa carreira. É ineludível isto. Foi simplesmente, porque senão teríamos feito em 2003, senhores ministros, mas foi simplesmente porque se abriu, efetivamente, uma investigação em primeiro grau, e que este procurador-geral manteve, com fundadas razões, o relator está examinando, o eminente ministro Marco Aurélio, com fatos reais e concretos, a demonstrar a necessidade de se investigar. Investigar não é crime. Não existe o tipo penal, está sendo investigado, pena de 1 a tantos anos. Não. Isto é
é ingente ao sistema democrático. Não há cidadão no sistema democrático acima de qualquer suspeita. Todos nós, servidores públicos, estamos sujeitos a uma situação de investigação. Ex-procurador, antes de ser procurador-geral da República, tinha a ficha inalbis, limpa. Hoje, ela está toda marcada. Inclusive, já fui réu no Senado da República, em crime de responsabilidade, por mais de uma vez. Puxa, não fizeram isso? E não fui... Que foi indeferido pelo presidente? Foi indeferido. Vossa Excelência precisa dizer isso. Senão, não estaria aqui, óbvio. O fato é tão notório, E, por isso, senhores ministros, o segundo momento da nossa fundamentação de violação ao artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, tratar eloquentemente de matéria de direito processual penal, que é a investigação em sede criminal que se fez. É também, sem dúvida alguma, matéria que esbarra e ofende o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º, e o artigo 192, caput da Constituição, porque se reserva à lei complementar a temática envolvendo o sistema financeiro. Como não admitirmos que esta questão passa a látere do sistema financeiro? Como? Se foi dito mesmo pelo ministro advogado-geral da União, que aí está a autoridade máxima do sistema financeiro. Se aí está a autoridade máxima do sistema financeiro, como concluirmos que esta matéria nada tem a ver com o sistema financeiro? E, por mais do brilhante esforço do eminente colega Álvaro Augusto Ribeiro Costa em tentar dizer que não há uma ruptura no sistema normativo constitucional que estrutura o Poder Executivo, mas é impossível. Está claro, ocorre que, consoante o artigo 52, 3d, o presidente do Banco Central deve ser submetido à aprovação prévia do Senado Federal, após a arguição pública. O ministro de Estado, nada disso precisa. Como compatibilizamos que o presidente de uma autarquia está no mesmo patamar de um ministro de Estado, se a autarquia, o presidente de autarquia, está submetido, e ninguém pode negar, isso é elementar em direito administrativo, está submetido à supervisão, coordenação e orientação do ministro. Já ouvi dizer, com muita sagacidade, que estaríamos a criar aqui ministro de primeira classe, segunda classe, terceira classe. Isto é o local adequado do Itamaraty. No Itamaraty nós temos ministros de primeira classe, segunda classe, terceira classe, senhor presidente, mas não no âmbito da administração pública centralizada do país. Não há como. Aqui me parece que a presidência da autarquia, o presidente é ministro, mas isto é uma figura sem forma, nem figura realmente. Não se pode ultrapassar. Há uma subversão completa da estruturação administrativa, a meu juízo. E, por fim, eu vou me valer do magistério de Carmen Lúcia Antunes Rocha, que não pode ser olvidado, quando diz a ilustre professora: o princípio da moralidade administrativa, vejam bem, o princípio da moralidade administrativa tem uma primazia sobre os outros princípios constitucionalmente formulados, por constituir-se, diz a professora, em sua exigência de elemento interno a fornecer a substância válida do comportamento público. Toda atuação administrativa parte, toda, que é beleza, toda atuação administrativa parte desse princípio e a ele se volta. Os demais princípios constitucionais, expressos ou implícitos, somente podem ter a sua leitura correta no sentido de admitir a moralidade como parte integrante do seu conteúdo. Assim, o que se exige no sistema do Estado democrático de direito, no presente, é a legalidade moral, belíssima expressão da professora. É a legalidade moral, vale dizer, a legalidade legítima da conduta administrativa. E, mais uma vez, o eminente ministro Celso de Mello, raciocinando sobre o princípio, diz, na ADIM 2661, a atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa.
Esse postulado fundamental que rege a atuação do poder público confere substância e dá expressão à pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado. Senhora ministra, senhores ministros, como é que, demonstrado claramente, sem tergiversação, sem fantasia, objetivamente, que o que ditou esta medida provisória foi, na verdade, um ato casuístico. Os senhores disserem que não, tudo bem. Mas, a meu juízo, o que ditou, e me parece eloquentemente demonstrado, foi um ato casuístico. Como? Um ato casuístico, dizemos, uma solução para o casuísmo, dizemos que numa solução para o casuísmo está preservado o princípio da moralidade administrativa, disse eu. E o casuísmo, para encerrar, senhores ministros, e o casuísmo, por certo, não se compadece com a legalidade legítima da conduta administrativa, a ficar-se com as sábias palavras da professora Carmen Lúcia Antunes Rocha. É a manifestação, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros do Ministério Público Federal, pela clara inconstitucionalidade da medida provisória. Senhor presidente, analiso preliminarmente a alegada perda de objeto em razão da conversão da medida provisória na Lei 11.036 de 2004. A continuidade normativa entre o ato legislativo provisório e a lei de conversão é evidente. O texto da MP foi reproduzido na lei de conversão com uma breve alteração que comentarei a seguir. Mas, de plano, não vislumbro mudança substancial. Aspecto a ser considerado refere-se ao parágrafo único do artigo 2º, dispositivo introduzido na conversão da MP em lei. Consta nesse preceito que a competência especial por prerrogativa de função estende-se também aos atos administrativos praticados pelos ex-ocupantes do cargo de presidente do Banco Central do Brasil no exercício da função pública. O PFL é editor inicial para que a impugnação alcance essa inovação. Não vejo qualquer obstáculo em conhecer da ação direta nesse ponto. A nova regra constitui mero desdobramento da norma do caput e, com ela, forma um complexo normativo único, não sendo aceitável, no caso, um conhecimento parcial. As incongruências do eventual conhecimento parcial, cabe dizer, são evidentes. Com a eventual declaração de inconstitucionalidade da regra do artigo 1º do caput, do artigo 2º, restaria vigente a regra do parágrafo único, introduzido pela lei de conversão. O novo dispositivo, substancialmente no que toca à prerrogativa de foro, contém norma idêntica à do caput, com uma mera distinção no que se refere aos seus destinatários, ex-dirigentes do Banco Central. Enfim, penso que não se verifica alteração substancial entre a medida provisória e a correspondente lei de conversão, razão pela qual considero que não há perda de objeto. Agora, senhor presidente, quanto à relevância e urgência. Passo agora a apreciar as impugnações relacionadas ao requisito constitucional da relevância e da urgência. Certamente, há situações em que o presidente da República tem a necessidade imediata de promover ajustes no plano institucional e, especialmente, na organização dos órgãos superiores da administração pública. Estão justamente na chamada administração superior as peças básicas para o exercício do poder conferido ao presidente da República. Tais ajustes, que atendem especialmente a critérios de índole política, por óbvio, podem demandar a edição de medidas urgentes. No caso, é difícil considerar ilegítimas as razões explicitadas na exposição de motivos correspondente à MP 207, no sentido do papel absolutamente diferenciado do presidente do Banco Central, tanto no plano interno quanto internacional. Indaga-se nos autos por que semelhante medida não teria sido editada em outro momento, haja vista que o presidente do Banco Central já teria a referida preeminência há muito tempo. Esse argumento é colocado na inicial da DIN 3289 e é incorporado no parecer do Ministério Público e agora também na sustentação. Fosse correta tal impugnação, em muitas ocasiões se poderia impugnar uma medida provisória indagando por que ela não teria sido editada no primeiro dia do governo. Esse não me parece um argumento consistente, pois desconsidera um aspecto básico, qual seja a dimensão política historicamente condicionada da atuação dos poderes, e especialmente do Poder Executivo.
A incompreensão dessa dimensão política é que tem gerado, tanto na opinião pública quanto na jurisprudência e na doutrina, uma série de equívocos na avaliação dos requisitos de relevância e urgência das medidas provisórias. Por vezes, há manifestações que parecem partir do pressuposto de que certas medidas provisórias foram editadas em razão de uma atitude pessoal, isolada e voluntarista do presidente da República. Essa perspectiva desconsidera os inúmeros fatores que condicionam a prática dos atos de governo e o exercício do poder político. Há limitações de toda ordem. Por vezes, o fator é interno à administração. Exemplo disso seria a ineficiência do governo em identificar problemas e propor soluções. E também há condições que são externas à estrutura do Executivo, como, por exemplo, a composição parlamentar que dá sustentação ao presidente em determinado momento. Há inúmeros outros fatores e alguns desbordam as fronteiras nacionais. Não há, diante de tais condicionamentos, um momento ideal para a edição de atos de governo. Não estou aqui, obviamente, estabelecendo uma justificativa para qualquer ato de governo que acabaria indevidamente por endossar as hipóteses de abuso de poder de legislar. O que pretendo enfatizar é essa dimensão política e histórica insta ao próprio direito constitucional, que explica uma permanente mudança de cenário ao longo de um mandato presidencial. É nesse contexto dinâmico que são tomadas decisões pelo presidente da República. As condições políticas existentes no primeiro dia do mandato não são as mesmas de hoje ou do dia em que foi editada a referida medida provisória. Lembro aqui, ademais, um registro de Canotilho que evidencia um aspecto essencial na realização da Constituição. Não se pode ver na concretização do texto constitucional um espaço vazio ou, em outras palavras, a ausência de um locus para o que poderíamos denominar de jogo do direito. Isso, por evidente, importaria em um nefasto estrangulamento da política e da democracia. Penso de modo diverso que, a partir do plano constitucional, há um amplo espaço para as mais diversas estratégias constitucionais. E, como sabemos, no âmbito do jogo da política e do direito, não obstante a existência daquilo que Canotilho designa como um espaço de indeterminação que permite a inventividade, não há escolhas absolutamente livres. Registro por oportuno essa lição do notável mestre, diz Canotilho. Alguns autores assinalam as normas e princípios constitucionais um sentido de colocação, um sentido de estratégia, para vincar a ideia de que, para além das regras constitucionais, não há um espaço vazio, mas um espaço de jogo aberto à criatividade prática e estratégica dos jogadores. Para se compreender este jogo do direito, deveremos reter dois elementos essenciais do conceito de jogo: as regras convencionais, reguladoras e institucionalizadoras, que devem ser observadas pelos atores ou jogadores políticos, as regras do jogo. E dois, o espaço de indeterminação que permite a inventividade, a criatividade das personas que atuam na cena jurídico-política. No plano constitucional, disse-ia que o corpus constitucional estabeleceria um conjunto de regras convencionais, regras do jogo, sobre as quais podem assentar as mais diversas estratégias constitucionais. Obviamente, nessa perspectiva de Canotilho, os jogadores do direito estão vinculados às referidas regras convencionais ou regras do jogo, que aqui são as normas constitucionais. O que pretendo enfatizar é que não é promissora uma perspectiva que quer, de plano, inviabilizar sumariamente a própria ação política e o próprio jogo do direito. Também não considero válidas as alegações no sentido de que haveria um casuísmo na edição da medida provisória 207. Nesse ponto, compartilho do pensamento de Garcia Amado, no sentido de que a atividade jurídica, enquanto realização do direito histórico, remete-se ao pensamento tópico e não ao pensamento sistemático. Isto porque a produção legislativa não está comprometida com uma perspectiva essencialista do direito, ou seja, não se parte de uma pauta prévia de soluções jurídicas para os problemas do mundo. Ao contrário, o direito, produto histórico que é, traduz-se mais como um conjunto de respostas contingentes às questões que se colocam para a sociedade em cada momento. Vale aqui o registro do pensamento de Garcia Amado. A tópica jurídica podem ligar três tipos diferenciáveis de desenvolvimento da ideia de direito que han sido levados a cabo pela doutrina. O primeiro tipo de teoria parte de rechaçar a concepção essencialista do direito, conforme a qual este seria um imperativo puro ou dever incondicionado, e a lei simples depósito de soluções acabadas para casos meramente subsumíveis.
Como diz Boylan, o direito é um produto eminentemente histórico, diz Amado, só compreensível a partir de sua própria realização. A atividade jurídica, enquanto realização do direito histórico, remeteria à tópica, não ao pensamento sistemático. O direito histórico é, para Boylan, o conjunto de respostas contingentes, parciais e suscetíveis de serem desenvolvidas. Carece de sentido, na opinião deste autor, contrapor uma regulação geral e abstrata, por um lado, e as decisões, por outro, pois o processo de concretização é um elemento conformador de importância fundamental no direito. Este se há de compreender a partir de sua nota essencial, de estar orientado à constante realização. Esta realização do direito não pode significar execução da lei, senão um nunca acabado tratamento e uma constante conformação do direito histórico em todos os níveis da atividade jurídica. Trabalho de Juan Antônio Garcia Amado, Teorias de la Tópica Jurídica. Por tais razões, senhor presidente, com a devida vênia, não aceito as afirmações peremptórias no sentido da ausência dos requisitos de relevância e urgência ou ainda as eventuais alegações de que o ato impugnado seria fruto de um casuísmo. Em verdade, no caso em exame, considerada essa dimensão política e a situação singular do Banco Central, não me pareceria absurdo uma justificativa explícita para o presidente da República, no sentido de que a medida ora impugnada teria sido editada tão somente para conferir prerrogativa de foro ao presidente do Banco Central. Também não seria disparatado se a exposição de motivos da MP 207 dissesse claramente que estaria sendo editada para o fim de afastar o presidente do Banco Central de uma avalanche de ações ajuizadas na primeira instância do Poder Judiciário. Tal justificativa não traria em si um indício de abuso no poder de legislar. Ora, senhor presidente, estamos falando do presidente do Banco Central. Todos sabemos o papel e a importância dessa autoridade na vida nacional. Todos sabemos que a escolha ou a destituição de um presidente do Banco Central possui, via de regra, uma repercussão maior que uma mudança na chefia de vários ministérios. E há tantos, senhor presidente, e alguns claramente inúteis. Obviamente, estou aqui apenas a tratar de um aspecto que demonstra a relevância e urgência da medida provisória. A observância de outros requisitos constitucionais, eu terei oportunidade para analisar. Mas, nesse ponto, restringindo-me a uma análise que pensa necessária nessa análise de relevância e urgência, não posso me furtar a umas breves considerações acerca do significado da prerrogativa de foro em nosso sistema constitucional. Cuida-se de uma garantia voltada não para os titulares de cargos relevantes, mas para as próprias instituições. Não se pode perder de vista isso, senhor presidente. Lembro aqui da lição de Eli Lopes Meireles, no sentido de que tais prerrogativas têm por escopo garantir o livre exercício da função política. Percebeu o ilustre e notável administrativista, sobretudo, a peculiaridade da situação dos que governam e decidem em comparação àqueles que apenas administram e executam encargos técnicos e profissionais. Nas palavras do notável Eli, realmente a situação dos que governam e decidem é bem diversa da dos que simplesmente administram e executam encargos técnicos e profissionais, sem responsabilidade de decisão e opções políticas. Daí porque os agentes políticos precisam de ampla liberdade funcional e maior resguardo para o desempenho de suas funções. As prerrogativas que se concedem aos agentes políticos não são privilégios pessoais. São garantias necessárias ao pleno exercício de suas altas e complexas funções governamentais e decisórias. Sem essas prerrogativas funcionais, os agentes políticos ficariam tolhidos na sua liberdade de opção e decisão ante o temor de responsabilização pelos padrões comuns da culpa civil, do erro técnico a que ficam sujeitos os funcionários profissionalizados. Não é outro ethos da prerrogativa de foro entre nós, conforme se extrai da lição multicitada de Vitor Nunes, senhor presidente. Dizia o notável magistrado. A jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções públicas, é realmente instituída não no interesse da pessoa do ocupante do cargo, mas no interesse público do seu bom exercício, isto é, do seu exercício com alto grau de independência que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade. Esse é o ethos da prerrogativa de foro. Presume o legislador que os tribunais de maior categoria
tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas por sua capacidade de resistir, seja a eventual influência do próprio acusado, seja as influências que atuaram contra ele. Presumida a independência do Tribunal de Superior Hierarquia, bilateral, garantia contra e a favor do acusado. No mesmo sentido, forte na lição de Frederico Marx é o entendimento do eminente professor Márcio Bonilha, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em artigo publicado em 2002. Dizia Sua Excelência: no mundo jurídico, a precisão conceitual constitui exigência essencial e indeclinável para evitar distorções e equívocos na interpretação e valoração de fatos e normas. Esse requisito hermenêutico é lembrado a propósito da controvérsia instaurada sobre a jurisdição competente em relação ao julgamento de infrações relativas à improbidade administrativa no tocante a certos agentes públicos. Desde logo se assinala que prerrogativa de foro não se confunde com foro privilegiado, pois a prerrogativa de função é distintiva do privilégio de pessoa. A imprecisão terminológica pode gerar na opinião pública uma falsa ideia de favorecimento pessoal no tratamento da matéria em relação a certas autoridades na aferição da responsabilidade funcional, pondo em dúvida a igualdade na distribuição de justiça. Dizia ainda Sua Excelência: compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o Presidente da República, os demais integrantes dos órgãos de cúpula dos poderes e nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade outras autoridades nacionais. A instituição da prerrogativa de foro, relativamente a esses agentes, não traduz favorecimento pessoal, pois contempla as exigências de garantia constitucional pertinentes aos respectivos cargos e funções pela relevância que representam nos poderes correspondentes e nos escalões hierárquicos cuja dignidade funcional cumpre resguardar. Assim, é no interesse nacional, pouco importando as inferências no plano político e o subjetivismo de opiniões contrárias. Bem por isso, a discussão sobre o tema deve ser travada à luz objetiva dos princípios e normas constitucionais, sem especulações ideológicas, muito menos as infundadas suspeitas de solução personalista. O foro especial, que decorre da prerrogativa de função, é instituído para melhor permitir o livre desempenho de certas atividades públicas. É garantia da função que não pode ficar à mercê de paixões locais. Não é honraria pessoal nem representa privilégio, dizia Sua Excelência. É proteção que nasce com o exercício do cargo ou função pelo reconhecimento da elevada hierarquia funcional e dos poderes que emanam de seu exercício, visando a segurança e a isenção na distribuição de justiça. Reguarda-se dessa forma o prestígio das instituições. E dizia mais: no direito brasileiro, vigoram os princípios do juiz natural e da igualdade de todos perante a lei, sendo proibido o juiz ou o tribunal de exceção, mas são legítimos os foros por prerrogativa de função. Segundo Frederico Marx, dizia ainda Sua Excelência, o desembargador Márcio Bonilha. É errôneo o entendimento de que os casos de competência originária dos tribunais superiores para o processo de julgamento de determinadas pessoas constituem exceções de direito estrito, porque a competência ratione personae dos tribunais superiores não constitui foro privilegiado, nem se regula pelos preceitos pertinentes aos juízos especiais. Não mais existe o foro privilegiado, como disse o desembargador Márcio Munhoz, e sim competência destinada a melhor amparar o exercício de certas funções públicas. Não se trata de privilégio de foro, porque a competência, no caso, não se estabelece por amor dos indivíduos, e sim em razão do caráter, cargo ou funções que eles exercem. Quanto à competência relativa às infrações penais comuns e aos crimes de responsabilidade, a regra constitucional não comporta tergiversação. E dizia mais, Sua Excelência, para concluir: há de se concluir que, se a competência originária dos tribunais superiores é antes garantia que privilégio, nada impede que as lacunas ou omissões sobre o assunto sejam cobertas pela analogia ou pelos princípios gerais de direito. Senhor Presidente, não me parece difícil justificar a relevância e a urgência de uma medida provisória que resulta na garantia de prerrogativa de foro para o presidente do Banco Central, quando a mesma prerrogativa é conferida para qualquer ministro de Estado. E sabemos que há ministérios com um papel político que, a despeito de sua importância, não se equiparam ao Banco Central. Dificilmente, certamente, vai se encontrar na esplanada dos ministérios algo de tão relevante e complexo. Talvez por isso a nossa história registre, senhor presidente, tantos episódios
de persecução criminal, de persecução civil e até de perseguição política ao presidente do Banco Central e até aos diretores daquela instituição, por meio das mais variadas ações ajuizadas em primeira instância. Memorial, a Procuradoria do Banco Central relata que há atualmente 40 ações propostas contra ex-presidentes do Banco Central, sendo que desse total 11 são ações de improbidade, 3 ações civis públicas e 26 ações populares. Esses dados, adverte a Procuradoria do BC, se iniciam com o ex-presidente Paulo Lira, que exerceu o cargo no período de 15 de março, a sessão ainda está em tramitação. No período de 15 de março de 74 a 14 de março de 1979. E, por vezes, tais perseguições, senhor presidente, ganham um caráter verdadeiramente pessoal. Isso é o que parece ter ocorrido em um conhecido episódio em que o Ministério Público Federal ajuizou ações contra o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, tendo em vista perdas que certos procuradores teriam sofrido em aplicações em fundos de investimento. É o que aparentemente se viu nas ações movidas pela procuradora Valquíria Quixadá contra o presidente do Banco Central e as instituições a propósito dos reajustes dos fundos de investimento. Segundo notícias da imprensa, a aludida procuradora teria usado os procedimentos investigatórios e as próprias ações de improbidade como ação de cobrança de caráter particular. É elucidativa a leitura de e-mail que a nobre procuradora, que ostenta também a destacada posição, ou ostentava, de vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, passou aos seus colegas, conforme publicado no Consultor Jurídico de 4 de novembro de 2002. Comunicando-lhes a instauração do inquérito civil público para a apuração de responsabilidade dos gerentes de fundos de investimento pelos prejuízos causados aos investidores de fundos de investimentos DI, convido os colegas procuradores para realizarmos reunião amanhã, às 16 horas, em meu gabinete, sala 601, fone 317-4677 e 4676, eventualmente lesado nessas aplicações pelo Banespa e Brasil, para formarmos um grupo definindo estratégias para a recuperação desse prejuízo indevido sem a necessidade de ajuizamento de ação. Já estão confirmados para a reunião os colegas Aurélio, Maria Soares e Andréa Lírio. Segundo a mesma publicação, em resposta ao chamamento, os procuradores Rodrigo Janot Monteiro de Barros e Aldenor Moreira de Souza responderam prontamente. Barros disse que viajaria, mas manifestou todo o interesse no assunto e era voluntário para qualquer trabalho sobre a questão. Também perdi uma graninha nessa história, explicou-se. Aldenor de Souza, o procurador que mandou prender o secretário da Receita Federal, foi direto: conte comigo. Veja, tais abusos, portanto, como visto, senhor presidente, chegaram a uma utilização espúria da própria instituição do Ministério Público, que, por certo, são inadmissíveis. E é justamente por isso que está consagrada em nosso sistema constitucional essa instituição da prerrogativa de foro. Além de evitar o que poderia ser definido como uma tática de guerrilha, nada republicana, diga-se, perante os vários juízes do primeiro grau, a prerrogativa serve para que os chefes das principais instituições da República sejam julgados perante um órgão colegiado dotado da maior independência e de inequívoca seriedade. Não tenho dúvida, portanto, que aquelas razões que justificam o Instituto para os ministros de Estado parecem, em princípio, também aqui aplicáveis integralmente ao caso. Lembro ainda, senhor presidente, que no âmbito de outros sistemas, a garantia de foro específico para o presidente das instituições similares ao Banco Central não é algo esdrúxulo, muito ao contrário. Conforme já foi lembrado quando de tramitação do projeto de conversão, a necessidade de um sistema legal de proteção às autoridades que possuem o dever de fiscalizar o sistema bancário encontra previsão no direito internacional. Isto está previsto nos chamados princípios essenciais de Basileia, ou princípios essenciais para uma supervisão bancária eficaz. Trata-se de documento elaborado pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia,
comitê composto por representantes da Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Os princípios essenciais da Basileia constituem a base normativa do Banco de Compensações Internacionais. No prefácio que acompanha os referidos princípios, após afirmar-se textualmente que a fragilidade do sistema bancário de um país, seja ele desenvolvido, seja ele em desenvolvimento, pode ameaçar a estabilidade financeira, tanto internamente quanto internacionalmente, o comitê passa a discorrer sobre a necessidade de fortalecer a solidez dos sistemas financeiros. Em seguida, são enunciados os princípios. Consta do texto do primeiro princípio a seguinte recomendação. Princípio 1. O sistema eficaz de supervisão bancária terá claramente definidas as responsabilidades e os objetivos de cada agência envolvida na supervisão de organizações bancárias. Cada uma dessas agências deve ter independência operacional e recursos adequados. Um ordenamento legal apropriado à supervisão bancária também é necessário, incluindo dispositivos relacionados com as autorizações às organizações bancárias e sua supervisão contínua. Poderes voltados para a verificação de conformidade legal, bem como para interesses de segurança e solidez, e proteção legal para os supervisores. Esse princípio requer os seguintes componentes sejam implantados. Proteção, normalmente definida em lei, contra a imputabilidade pessoal e institucional nas ações de supervisão realizadas de boa-fé no cumprimento das responsabilidades inerentes à função. O Brasil, cabe lembrar, é membro associado ao Convênio Constitutivo do Banco de Compensações Internacionais, Decreto Legislativo número 15, de 19 de março de 97, Decreto número 3941, de 27 de setembro de 2001. Em consequência, é evidente que há um compromisso internacional do Brasil em relação aos princípios fundamentais que regem o Banco de Compensações Internacionais. Outro aspecto que pode se inferir dos princípios de Basileia é que a chamada prerrogativa de foro pode ser considerada, em verdade, como um mínus em relação ao regime de proteção recomendado por aquele ato internacional, que fala em regime de inimputabilidade penal e institucional. Também foi lembrado nos debates parlamentares, quando da discussão sobre a aprovação da medida provisória, que diversos países adotam um regime de maior proteção legal às autoridades responsáveis pela condução da política monetária. Como exemplo, são citados países como Chile, Nova Zelândia, Alemanha, Canadá, Índia e Singapura. Em alguns desses países, chega-se a proibir o ajuizamento de ações contra os dirigentes dos respectivos bancos centrais em decorrência dos atos praticados no exercício das atribuições típicas do cargo na linha dos referidos princípios essenciais da Basileia. Na Alemanha, a diretoria do Banco Central goza do status de suprema autoridade federal, o que implica a posição hierárquica equivalente à do presidente da Federação Alemã, do gabinete do primeiro-ministro e a dos ministros. No Chile, o julgamento dos atos funcionais de integrantes do Banco Central cabe à Corte de Apelações de Santiago. Tais exemplos evidenciam que a inovação trazida pelo ato impugnado também não constituiria uma idiosincrasia brasileira. Estou aqui, repito, fazendo uma análise no que toca à relevância e urgência, tão somente, senhor presidente. Considerei necessário fazer tais considerações para evidenciar que não é difícil encontrar razões para a edição do ato impugnado. Isso, por certo, não elimina a necessidade de análise das outras impugnações de ordem constitucional, os outros argumentos em desfavor da prerrogativa de foro do presidente do Banco Central, nos termos da MP 207, serão considerados a seguir. Assim, senhor presidente, concluo esta parte do meu voto no sentido de afastar a alegação de ausência de relevância e urgência. Quanto à ofensa ao artigo 62, parágrafo 9º da Constituição. Outra impugnação de caráter formal refere-se à suposta violação ao artigo 62, parágrafo 9º da Constituição. Tal preceito dispõe que caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Conforme já tive a oportunidade de assinalar, e a impugnação formulada pelo PFL cita expressamente manifestação de minha autoria, a disciplina trazida pela Emenda Constitucional 32, de 2001, embora tenha sido eficaz na fixação do prazo determinado para a apreciação da medida provisória, não foi capaz de eliminar potencial impasse decisório no que diz respeito à discussão da medida provisória no âmbito da comissão mista.
Todavia, considerando que ainda estamos em uma fase de consolidação do novo modelo trazido pela emenda 32 para as medidas provisórias, não vejo como adotar a interpretação com os rigores pretendidos pelo requerente na ADIM 3289. No caso, resta evidenciado que por 2 vezes foi convocada a reunião para a instalação da comissão, não se chegando, todavia, ao quórum necessário. Essa falha procedimental, considerando o atual estágio de implementação da emenda 32, assim como as circunstâncias do caso em que resta demonstrada a tentativa, por 2 vezes, de instalação da comissão mista, no meu entendimento, ainda não permite a formulação de um juízo de inconstitucionalidade por ofensa ao referido parágrafo 9º do artigo 62. Ainda no campo dos pressupostos específicos para a edição da medida provisória, cabe analisar também, senhor presidente, a alegada violação à linha B do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição. Alega-se que a medida provisória cuida de matéria processual civil. O Procurador-Geral disse que a MP trataria de matéria processual penal. Esse argumento, com a devida vênia, não impressiona. A norma impugnada incide de modo imediato sobre a organização administrativa. O reflexo no campo processual é ancilar e, para afirmar-se tautologicamente, reflexo. Fosse correto o argumento, jamais uma medida provisória poderia dispor sobre a alteração do quadro de ministérios, pois isso estaria sempre a implicar mudança no rol das autoridades a que a Constituição confere foro diferenciado. Esse, aliás, refiro-me aqui às normas constitucionais relativas à prerrogativa de foro. É um campo que não poderia ser tratado estritamente como processual civil ou processual penal. São apenas constitucionais e administrativos, a despeito do seu influxo na conformação do nosso sistema processual civil e penal. Rejeito, portanto, senhor presidente, a alegação no sentido de que a MP 207 teria tratado de matéria processual civil ou penal. Após a análise das impugnações relativas aos requisitos específicos para a edição da medida provisória, passo à análise das demais alegações. Um dos questionamentos refere-se a um suposto afastamento da subordinação do Banco Central ao Ministério da Fazenda, tal como se viu também das sustentações orais. O argumento, do ponto de vista estritamente constitucional, é muito frágil. Está dito na inicial da ADIM 3289, formulada pelo PFL. Infere-se do regime constitucional que cada ministro fica responsável por uma área de atuação da administração, não guardando compatibilidade lógica com os termos da lei maior, qualquer interpretação que submeta o mesmo setor à supervisão cumulada de 2 ministros de estados diferentes. Ainda menos coerente seria admitir que um desses ministros restaria sujeito à coordenação de outro ministro, de modo que as orientações de um no seu âmbito próprio de competência possa ser licitamente contrariado por outro. A partir do artigo 87.1 da Constituição, também afirma-se o seguinte na ADIM 3289. Se aos ministros de Estado é íncito exercitar as atribuições em relação aos órgãos e entidades da administração federal, na área de sua competência, descabe falar de supervisor. Não vejo correção em tal argumento. O requerente pressupõe uma competência constitucional do Ministério da Fazenda que simplesmente não existe. A MP 207 não elimina ou altera a relação entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda. E também não altera a competência desses órgãos. A autoridade conferida pelo nosso sistema jurídico, tanto ao presidente do Bacen quanto ao ministro da Fazenda, corresponde a comandos constitucionais e legais que conformam a competência desses órgãos. No caso do Banco Central, a competência decorre especialmente da previsão contida no artigo 164 da Constituição. Já no caso do Ministério da Fazenda, a competência está fixada no plano infraconstitucional. Ainda que houvesse superposição de competências, no caso, o fato é que isso não seria algo incomum ou esdrúxulo em relação ao que normalmente ocorre no âmbito dos órgãos superiores da administração pública. Isso se verifica entre os próprios ministérios, especialmente naqueles que atuam na chamada área econômica. Certamente há pontos de grande contato entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, por exemplo. E, por isso, há as instituições de coordenação, como a Casa Civil da Presidência da República e os mecanismos legais de solução de controvérsias dentro do Poder Executivo. E as eventuais desinteligências na divisão de tarefas entre tais autoridades certamente são resolvidas pelas vias próprias, especialmente pelas regras de interpretação da legislação. Não é tema constitucional. Por fim,
Nota-se que a alteração trazida pela MP dirige-se especificamente à situação do presidente do Banco Central. É usual, em nossa história recente, que outras autoridades tenham a designação como ministro, ainda que não estejam na chefia de uma estrutura ministerial típica. Exemplo disso são alguns ministros extraordinários, alguns secretários vinculados diretamente ao presidente da República e o próprio advogado-geral da União. Não vejo, portanto, senhor presidente, sob a perspectiva constitucional, consistência em tal impugnação. Outra alegação trazida nestas ações diretas refere-se à potencial violação aos artigos 52, 3d e ao artigo 84, 1 e 14, todos da Constituição. Tais dispositivos cuidam, respectivamente, de competências privativas do Senado e do Presidente da República. Suscita-se que o ato impugnado seria ofensivo ao princípio da separação de poderes. Isto porque a medida provisória estaria permitindo a nomeação do presidente do Banco Central sem a prévia aprovação do Senado, o que anularia a competência do Senado prevista no artigo 52, 3d da Constituição. Não vejo porque nas normas trazidas pela medida provisória a consequência pretendida pelos requerentes. Não vejo nessas normas, senhor presidente, tal consequência. Quanto à Constituição diz, no artigo 84, 1, 84, inciso 1º, que compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado, obviamente está implícito que tal nomeação se dará na forma da Constituição e da lei. Não poderá, por exemplo, o presidente nomear um menor de 21 anos para chefiar um ministério. Também não poderá nomear alguém que esteja privado dos seus direitos políticos. No caso da nomeação do presidente do Banco Central, por evidente, haverá um procedimento constitucional específico, que terá como pressuposto a aprovação prévia pelo Senado, nos termos do artigo 52, 3d. Não vejo, portanto, como interpretar a norma impugnada como autorizadora do afastamento da exigência constitucional de prévia aprovação pelo Senado. Lembro que também o advogado-geral da União, que possui o status de ministro, está sujeito a requisitos específicos para nomeação, qual seja a idade mínima de 35 anos, além do notório saber jurídico e reputação ilibada. A outorga o cargo de ministro ao advogado-geral da União, que ocorreu por meio de medida provisória, obviamente não eliminou aquelas exigências específicas. 35 anos, notório saber e reputação ilibada, que, obviamente, não se aplicam aos demais ministros. Não procedem, ademais, as alegações que buscam caracterizar a existência de uma incongruência decorrente da norma impugnada em face da ordem constitucional. Em verdade, o modelo constitucional contém algumas situações que demonstram um tratamento bastante tópico, casuístico, no que toca aos cargos mais elevados da República, e já foi objeto de discussão aqui em outra ADIM. O primeiro exemplo é justamente o do advogado-geral, que goza do status de ministro por determinação legal. No plano constitucional, o advogado-geral da União, nomeado e diretamente subordinado ao presidente, possui, conforme já assinalei, requisitos para a nomeação que são mais rigorosos do que aqueles existentes para os demais ministros. Exige-se a idade de 35 anos, reputação ilibada, notório conhecimento jurídico. No que toca à prerrogativa de foro, também há um tratamento constitucional diferenciado. O advogado-geral, em relação ao crime de responsabilidade, é sempre julgado perante o Senado Federal, Constituição Federal, artigo 52, 1, tal como o presidente da República, o procurador-geral da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Já os ministros de Estado, no que toca aos crimes de responsabilidade, com ressalva de atos conexos a atos do presidente da República, em regra, são julgados perante o Supremo Tribunal Federal, artigo 102, 1c. Outro exemplo interessante, senhor presidente, é o dos comandantes militares. Não obstante os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, estarem subordinados, por assim dizer, ao Ministério da Defesa, tais autoridades permanecem com foro especial perante esta Corte. Note-se que tais autoridades sequer têm a qualificação e o status de ministro. Por fim, estão abrangidos pela mesma disposição que confere prerrogativa de foro aos comandantes militares os chefes de missão diplomática de caráter permanente, Constituição Federal, artigo 102, 1c. Também aqui temos um tratamento idêntico entre autoridades de diferente hierarquia, tendo em vista que os chefes de missão diplomática estão subordinados ao ministro das Relações Exteriores. Ou seja,
ainda que estivesse o presidente do Banco Central subordinado ao Ministério da Fazenda, ou ao ministro da Fazenda, o que, obviamente, não ocorre no caso, não poderíamos extrair da Constituição um argumento normativo no sentido de que é incongruente conferir a autoridades de possível posição de coordenação distinta um mesmo foro judicial, pois é a própria Constituição que faz isso. Lembro, por fim, que o requisito adicional para nomeação para o cargo de presidente do Banco Central, qual seja a aprovação pelo Senado, é objeto de uma reserva legal aberta. O rol previsto no artigo 52, inciso 3 da Constituição, que cuida da competência privativa do Senado, termina na linha F, que prevê a aprovação pelo Senado da escolha dos titulares de outros cargos que a lei determinar. Ou seja, potencialmente, qualquer cargo público, inclusive de ministro de Estado, pode vir a se submeter à regra de sabatina prévia perante o Senado. Não seria de se estranhar, por exemplo, que tal condição fosse estabelecida em relação ao ministro das Relações Exteriores, senhor presidente, uma vez que isto é previsto expressamente em relação aos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Artigo 52, 3. Que é o modelo americano. Sim. E que o legislador decidisse... Ministro, a sua sustentação oral me é muito simpática, porque isto sepulta por completo a possibilidade de o presidente do Banco Central ter mandato definitivo. Se ele é ministro de Estado, a regra que determina a nomeação e exoneração dos ministros de Estado compete ao presidente da República, a chamada autonomia do Banco Central, tão difundida pelos economistas, acaba sendo sepultada por esta regra, o que é realmente importante, uma vez que, sendo ministro de Estado, não é incompatível com essa condição, em regra infraconstitucional, evidentemente, a manutenção de um mandato determinado. E isto, então, sepulta a possibilidade de qualquer discussão sobre a autonomia do Banco Central da perspectiva de mandatos fixos. Desde que a autonomia seja entendida como equivalente a mandato. Se ele é ministro de Estado, não pode ficar sujeito, não terá direito ao mandato, que depende da vontade Até porque dificilmente se conhece um órgão mais porque autônomo do que o Banco Central entre nós. A política monetária fica com o Poder Executivo e não com o Banco Central. Com esses exemplos, senhor presidente, fica evidente que não se pode extrair da Constituição um modelo linear ou simétrico no que toca à distribuição dessa chamada prerrogativa de foro, há situações singulares e há tratamentos específicos. Não se pode deduzir da Constituição que haveria uma vedação a que o presidente de autarquia tenha um tratamento semelhante ao de ministro de Estado. Na verdade, nós já tivemos até um caso singular de ministro-presidente de autarquia, antes deste caso, no âmbito da reforma agrária, porque era um ministério extremamente importante, estratégico até, e que tinha como estrutura burocrática o INCRA. Portanto, havia que compatibilizar as funções. E ainda que fosse vislumbrada uma relação de hierarquia entre um presidente de autarquia e um ministro de Estado, não se poderia dizer que a Constituição veda que tais autoridades tenham o mesmo foro. Já está demonstrado, embora aqui não ocorra. Não estou, por evidente, admitindo que todo e qualquer presidente de autarquia possa ter tal tratamento. Há certamente um dever de consistência do legislador ao estabelecer um tratamento diferenciado. No caso do presidente do Banco Central, tais razões estão postas, a meu ver, de maneira bastante clara. Cabe ainda uma breve consideração em relação à suposta ofensa à regra do artigo 84, inciso 1º da Carta. No que toca ao presidente do Banco Central, permanece intacta a competência presidencial para nomear ou exonerar a qualquer tempo, como já foi observado, inclusive, por Vossa Excelência. A condição relativa à aprovação pelo Senado constitui um requisito adicional, tão somente isso, que, na verdade, fortalece o sistema constitucional de distribuição de poderes e que, obviamente, não elimina a ampla competência do chefe do Executivo. Não vejo, portanto, senhor presidente, inconstitucionalidade por ofensa às regras constitucionais definidoras da competência do Senado e do presidente da República. Outra alegação, senhor presidente, é de que a MP 207 teria ofendido o artigo 192 da Constituição, uma vez que teria invadido o campo reservado à lei complementar. Esse argumento, com a máxima vênia, chega a ser pueril. O tema tratado pela MP não está abrangido pelo artigo 192. Como já assinalei, o ato impugnado dispõe sobre matéria relativa à organização administrativa. Tanto é assim que a jurisprudência desta Corte, conforme lembra a AGU, tem admitido a criação de cargos de ministro de Estado por meio de medida provisória.
Cabe também lembrar, esta Corte já se pronunciou no sentido de que as questões de pessoal relativas ao Banco Central não estão sujeitas à reserva de lei complementar, a DIN 449, da relatoria do eminente ministro Carlos Veloso. Agora, quanto ao parágrafo único do artigo 2º. Também não vislumbro qualquer norma constitucional, senhor presidente, contrária à concessão de prerrogativa de foro a ex-dirigentes do Banco Central, no que diz respeito aos atos por eles praticados. Ao contrário, o etos da prerrogativa de foro oferece justificativa clara para tal disciplina. Me parece. Sobre esse aspecto, considero insuperáveis as considerações do ministro Pertence no inquérito 687. Não contesto que a prerrogativa de foro só se explica como proteção do exercício do cargo e não como privilégio do seu titular, e menos ainda do seu ex-ocupante. Mas data vênia é fugir ao senso das realidades evidentes, negar que, para a tranquilidade no exercício do cargo ou do mandato, se para essa tranquilidade contribui, como pressupõe a Constituição, a prerrogativa de foro, ao seu titular mais importa tê-lo assegurado para o julgamento futuro dos seus atos funcionais, do que no curso da investidura, quando outras salvaguardas o protegem. Assim, é patente que, ao titular do Poder Executivo, enquanto no exercício do mandato, antes que o foro especial, o que lhe dá imunidade contra processos temerários é a exigência de ser a acusação previamente admitida por 2/3 da Câmara dos Deputados. Do mesmo modo, aos congressistas, a imunidade formal é que verdadeiramente os protege no curso da legislatura. Por conseguinte, mais que apanágio do poder atual, a prerrogativa de foro serve a libertar o dignitário dos medos do ostracismo futuro, dizia Sua Excelência no inquérito 687. E acrescenta Pertence. Aí é preciso lembrar haver entre os detentores de foro por prerrogativa de função ocupantes de cargos dos quais são demissíveis ad minutum. É o caso, no plano federal, dos ministros de Estado. Parece repugnante os princípios, especialmente a garantia do juiz natural, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgá-los seja precária e fique à mercê da vontade unilateral do chefe do Poder Executivo, que a possa elidir a qualquer tempo, tanto para prejudicar quanto para favorecer o ministro processado. E quando não interessar ao acusado o julgamento pelo tribunal que a Constituição tanto reservou, mais precária será a competência deste, pois aí, para subtrair-se dela, cancelada a súmula 394, bastaria a vontade exclusiva do próprio réu, já pela exoneração, já pela renúncia, já pela aposentadoria. Dispensa demonstração, dizia Sua Excelência, porém, que, segundo os princípios, assim como ao acusado se dá a garantia de não ser subtraído do seu juízo natural, também é certo que a ele não é dado o poder de subtrair-se da sua competência por ato unilateral de vontade. Os argumentos do ministro Pertence são contundentes e evidenciam, no meu entendimento, a via correta para a concretização do Instituto Constitucional da Prerrogativa de Foro. Se um dos objetivos básicos da disciplina constitucional da prerrogativa de foro é o de conferir a tranquilidade necessária ao exercício de determinados cargos públicos, não faz sentido algum admitir um cenário em que um atual ministro de Estado tome decisões em razão do exercício do cargo que possam vir a ser contestadas no foro ordinário. Parece intuitivo, conforme bem expõe Pertence, que, mais que apanágio do poder atual, a prerrogativa de foro serve a libertar o dignitário dos medos do ostracismo futuro. Ademais, sendo a prerrogativa de foro uma proteção ao cargo e não ao seu titular, parece que esta proteção restaria afastada se deixasse ao alvedrio do próprio titular do cargo, aguarido ou não do cargo público, ao sistema diferenciado dessa prerrogativa. Configurando o juiz natural uma garantia constitucional, essa arbitrariedade configuraria, no mínimo, uma fraude à Constituição. Tais considerações afastam, ao meu ver, qualquer impugnação no sentido da exigência de disciplina constitucional expressa sobre o tema. O legislador ordinário, no caso em exame, tão somente optou por uma disciplina que melhor concretiza a instituição da prerrogativa de foro constitucionalmente prevista. Considerações, senhor presidente, gerais acerca dessa prerrogativa em nosso sistema, e com isso eu encerro. Por derradeiro, tenho como pertinente registrar algumas considerações sobre eventuais objeções no que toca à prerrogativa de foro a partir de um pretenso argumento republicano.
Essa equivocada apropriação do princípio republicano não impressiona. Em verdade, noções de prática republicana, veja-se que o conceito hoje tem uma significativa transcendência, nações de prática republicana adotam um regime de prerrogativa por razões de política constitucional. Há pouco, o notável professor Jorge Miranda registrou a necessidade de ampliação da prerrogativa de foro em Portugal, tendo em vista o uso dos processos judiciais para fins políticos. Cuidando especificamente da questão no plano das constituições estaduais, anotou pertence na ADIM 2553. Além de explicitar no caput que aos Estados incumbe organizar sua justiça, observados os princípios nela estabelecidos, a Constituição da República, no artigo 125, parágrafo 1º, reservou expressamente às Constituições estaduais definir a competência dos respectivos tribunais. Em princípio, esse poder compreende o de outorgar-lhes competências penais originárias por prerrogativa de função. Certo, a própria Constituição Federal nessa área já impôs implícita ou explicitamente determinadas competências ao Tribunal de Justiça dos Estados. Dessa inclusão compulsória de determinadas hipóteses na competência penal originária do Tribunal de Justiça, não se tem extraído, porém, a contrário senso, que outras não possam ser aditadas pela Constituição do Estado. Por isso, na trilha do que incidentemente for afirmado no HC 76168, Nery da Silveira, declaramos constitucional, dizia pertence no artigo 104, 13b da Constituição da Paraíba, o foro por prerrogativa de função atribuído aos procuradores de Estado e aos defensores públicos, embora, mediante interpretação conforme, tenhamos reduzido o alcance do dispositivo à justiça ordinária local, ainda aí com exceção dos casos de competência do Tribunal do Júri. ADIM 469, Marco Aurélio. Quanto às categorias funcionais, nele compreendidos, o precedente basta a elidir a plausibilidade da presente arguição, de modo a inviabilizar o deferimento da cautelar. No preceito ora questionado, dizia ainda pertence, na linha da tendência da banalização do foro privilegiado denunciada pelo requerente, a elas acresceram a dos procuradores da Assembleia Legislativa e a dos delegados de polícia. A legitimidade da inclusão dos primeiros, os membros da Procuradoria da Assembleia Legislativa, não gera perplexidade, pois exercem funções de advocacia do Estado, perfeitamente assimiláveis às dos procuradores de Estado. Ao pedir vista nos autos de outra ação direta, a ADIM 2587, em que se discutiu a constitucionalidade de norma do Estado de Goiás, que conferia prerrogativa de foro a procuradores de Estado e a delegados de polícia, deixei assente minha preocupação com a falta de um critério mais ou menos seguro. Anotei. Compartilho em parte das preocupações já declaradas por Vossa Excelência, o presidente, e agora manifestadas pelo ministro César Peluso, quanto à possibilidade dessa extensão, não pelos fundamentos externados, no que diz respeito à eventual lesão ao princípio da isonomia ou eventual ofensa ao princípio republicano. Sabemos que a República não deixa de existir por causa da prerrogativa de foro. Lembro até de uma passagem extremamente feliz do ministro Sepúlveda Pertence na discussão do inquérito 656, ao dizer que aqui não se deve esquecer que pode haver arbítrio. E sabemos que existem arbítrios no contexto da instauração abusiva de inquéritos e na condução de processos. Por isso existe a prerrogativa de função. O ministro, inclusive, dizia que o arbítrio judicial não é menos odioso do que os demais. Portanto, é preciso levar isso em conta. Fazer também uma ontologia, dizia eu ainda, a partir da perspectiva da Constituição é muito difícil, porque, de fato, há aqui um quadro quase que caótico em termos de opção. Se formos levar em conta as várias considerações possíveis, aí não compartilho da consideração de Vossa Excelência, nem do ministro Peluso, uma das atividades arriscadas hoje no Brasil é a da advocacia pública, dizia eu então. Há algum tempo, uma eminente colega, procuradora da República, que atuou com grande vigor na defesa da União, dizia que sempre sofreu perseguição e ameaça na condição de procuradora da República na defesa da União, não atuando como membro do Ministério Público. Isso é um dado curioso. O que temos hoje de episódios na advocacia pública, inclusive de inquéritos policiais abertos contra advogados públicos que evitam estelionatos pela via judicial, como bem conhecemos, é um número expressivo. Já dizia isso quando advogado-geral da União, e reitero agora, comparar a atividade do advogado público com a atividade do advogado privado, data vênia, não tem cabimento. Quem acompanha minimamente essas questões sabe-o muito bem. Não é por acaso que todo advogado público que atua condenado na defesa da União ou do Estado sofre uma perseguição enorme por causa da organização do estelionato pela via judicial. Realmente, os exemplos estão aí. Só gostaria de deixar isso de forma muito clara, porque não há equiparação possível. Agora, obviamente, há o risco já colocado
de deixar ao Constituinte estadual uma opção livre que pode levar, de fato, à falta de um parâmetro. Se formos buscar uma racionalização a partir do texto constitucional, diria que temos aí enormes perplexidades, porque certamente há atividades de nenhum risco, de importância política relativíssima, que estão contempladas com a prerrogativa de foro. Outras, não. Mas gostaria de fazer uma análise mais cuidadosa e, por isso, pedir vista dos autos. De fato, mesmo no texto da Constituição Federal, pode-se encontrar essa falta de critérios seguros para a definição da prerrogativa de foro. Penso que uma questão central no caso em exame é saber se estão presentes aqueles pressupostos que justificam a diferenciação de tratamento entre agentes públicos. A justificativa para o foro diferenciado parte, em primeiro lugar, da perspectiva do interesse público. Nessa linha, gostaria de aqui deixar registrada uma outra observação, senhor presidente. Penso que a garantia constitucional da prerrogativa de foro passa a ser tanto mais importante se se considera que vivemos hoje numa sociedade extremamente complexa e pluralista, em que a possibilidade de contestação às escolhas públicas é amplíssima. Refiro-me ao problema da complexidade de que fala Canutilho em relação à teoria da Constituição. Vivemos em uma sociedade organizada sob as bases plurais, assentadas em inevitáveis diferenciações funcionais, sistema político, econômico, científico. Isto conduz, diz Canutilho, a crescentes graus de especialização, impessoalidade e abstração no conjunto do sistema. Por isso, ensina o mestre português, não se vislumbra a possibilidade de um código unitarizante dos vários sistemas sociais. Não é por acaso também que, em nome dessa hipercomplexidade social, se justifica a oposição a qualquer escolha pública e, sobretudo, às deliberações políticas democráticas. Se esse é um dado da nossa sociedade democrática e pluralista, também não deixa de ser um fator de instabilidade. Também é certo que é o próprio sistema democrático que oferece as correções. De fato, as decisões tecnocráticas ou políticas podem e devem ser contestadas. A sua juridicidade deve ser aferida. É a própria Constituição que cria os mecanismos para a aferição da legitimidade dos atos do poder público. Mas é o próprio sistema que exige, em relação a certos agentes, um tratamento diferenciado no que toca à impugnação judicial de atos praticados no exercício da função, tendo em vista uma perspectiva de estabilidade que interessa às próprias instituições públicas e, se quiserem, às próprias instituições republicanas. Em síntese, senhor presidente, não vejo qualquer argumento constitucional consistente a justificar a declaração de inconstitucionalidade dos atos impugnados. A par de não estarem configuradas as alegadas violações constitucionais, penso que, considerada a singularidade do cargo do presidente do Banco Central, há razões constitucionais que recomendam a disciplina ora impugnada. Concluo, portanto, o meu voto, senhor presidente, no sentido de julgar integralmente improcedentes as ações diretas. Está suspensa a sessão por 30 minutos.